Oiê pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bora continuar pintando essa página que a gente começou no vídeo anterior? Tem lá o tutorial dessa graminha. Então bora começar? Eu fiz a roupinha, fiz um traçadinho ali de lápis, eu procurei uma inspiração no Pinterest, não sei como é que fala. E aí já fui fazendo os tracinhos com a caneta nanquim. Pra não manchar, porque senão depois quando for passar o marcador em cima, ele borra, vira um caos. Então aqui fiz toda a roupinha da cachorrinha, fiz um all-star pra dar um charminho. Ainda não sei que cor vou pintar, tô pensando em fazer o all-star de preto e o macacãozinho dela em azul, imitando tipo um jeans, sabe? Mas ainda não tenho certeza, ao longo do vídeo eu vou decidindo o que vou fazer. Eu vi também uma outra inspiração, procurei várias inspirações. Esse gatinho, gente, eu achei muito fofinho. Quem teve essa ideia, parabéns, meus parabéns. Eu achei assim, ó, maravilhoso. E já quis copiar, né? Já fiz igual um gatinho ali também. Depois eu vou fazer o reflexo como se fosse a porta de vidro. Aí vai ficar muito legal. Ignora esses latidos de cachorro aqui, pessoal, porque tá uma cachorrada aqui. E tá uma barulheira, mas eu não ia ter outro tempo pra narrar esse vídeo, então vai ter que ser assim mesmo. Se tiver incomodando muito, depois vocês reclamem aí nos comentários. Eu não deixei o vídeo todo, fui cortando algumas partes, porque repete muito, tipo, por exemplo, as flores, né? São várias flores, os arbustos, são vários arbustos que é da mesma forma. Então, pra não ficar muito cansativo e o vídeo não ficar muito longo, eu fui recortando alguns pedacinhos. Então, aí eu fui pintando as florzinhas. O mesmo processo que eu tô fazendo com o amarelo, eu fiz com o vermelho, tá? Peguei o amarelo mais claro primeiro, preenchi toda, depois vim com o amarelo um pouco mais escuro e fiz só o contorninho das pétalas. E depois peguei a caneta acrílica pra fazer o meinho e pra dar uns toquezinhos ali pra fazer a luz, sabe? Fiz umas bolinhas ali, tá vendo? Pra fazer a luz. E aí, às vezes, eu passo o dedo também pra ela dar uma esfumadinha naquela bolinha, pra não ficar muito marcado, sabe? Dou uma batidinha com o dedo que dá uma esfumadinha. Aí fica bem legal o efeito de luz. Aí eu achei que o amarelo escuro não tava sobressaindo muito, resolvi pegar um laranja pra dar um tchan, deixar mais viva, assim, a florzinha. Achei que tava muito apagadinha. Aí eu gostei mais, achei que ficou bem melhor. O que vocês acharam? Depois eu dou uma esfumadinha nesse laranja com o amarelo. Venho com o amarelo em cima do laranja pra dar uma esfumadinha. Para as cores misturarem um pouquinho mais, fica tudo mais homogêneo. Às vezes eu até tento pintar assim mais simples, sem muito efeito, sabe? Mas eu não consigo. Acho que é porque eu tô muito acostumada a pintar de lápis de cor, com tinta, acrílica, enfim. Aí sempre tem que fazer um efeitinho, sabe? Sempre tem que ir misturando as cores. Então, eu não consigo pintar bem lisinho assim. Por exemplo, agora no arbusto, né? Eu faço o liso como base e depois eu vou criando camadas por cima com a caneta, para ele distinguindo os tons. Então, eu usei 3 tons de verde. Um bem clarinho, um médio e um mais escuro. E aí, eu vou transicionando essas camadas com pontinhos. Vou fazendo o escuro por cima do claro, né? Primeiro o claro, depois o mais escuro e as bolinhas escuras por cima do claro e depois eu venho com o clarinho de novo em cima do escuro, para ir misturando, sabe? Misturando essas cores. E assim eu vou preenchendo, não tem muita regra, não é uma receita, sabe? Eu vou sentindo, acho que tem que clarear um pouco mais. Eu coloco um tom mais claro por cima do escuro que ele dá uma clareadinha. Acho que tem que escurecer um pouquinho mais. Aí eu vou usando mais do escuro e vou preenchendo mais, fazendo mais bolinhas. Então, não sei, eu acostumei fazer assim, eu não gosto. Pra mim fica uma pintura chata se é muita regra, se é de um jeito só, sabe? Eu vou sentindo, eu vou colorindo, vou vendo o que precisa, se eu acho que precisa escurecer, se eu acho que precisa clarear. E aí vou fazendo. Vou deixar vocês aqui um pouquinho do processo. E pra mostrar pra vocês como não tem regra, eu fiz cada arbusto de um jeito. Vocês vão ver que esse eu comecei por cima, o outro eu vou começar por baixo, e assim por diante. Cada um eu usei os mesmos tons de verde, mas cada um eu colori de um jeito. O outro eu comecei pelo escuro, esse eu comecei pelo claro. E no final, assim, vocês vão perceber que não dá muita diferença. É pouquíssima diferença que dá a coloração. O efeito é o mesmo, fica legal igual.
Então, vou deixar vocês aí com o processo e depois vocês comparam e me dizem se vocês viram alguma diferença, o que vocês acharam, como vocês preferem colorir. O comentário de vocês é muito importante, gente, porque ajuda muito no canal, ajuda a divulgar. Como o canal tá começando, e nós já somos 300 inscritos! Fiquei muito feliz que eu já tenho 300 inscritos. Pra mim é, nossa, um marco histórico. Então, ajuda muito a divulgar o canal, o vídeo ser visto por mais pessoas, né, que curtem o mesmo conteúdo, pintura, Bobbie Goods, enfim. Então, se você puder deixar o like, deixar o teu comentário, seja um simples emoji ou realmente alguma opinião, vou ficar muito feliz e ajuda muito. Ai, se inscreva se você não é inscrito. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E me sigam também no TikTok, tá, pessoal? Eu posto vídeos diariamente lá no TikTok dos meus desenhos, algumas técnicas. É o mesmo arroba aqui do canal, Colorindo com o Jace. Vou esperar vocês por lá. E olha, pessoal, aqui vocês veem que eu comecei diferente. Comecei pelo escuro, o verde escuro, e fui subindo pro médio e depois o claro. Então, ao contrário do arbusto anterior. Eu fiz bem o contrário. Então, vocês veem que no final não dá muita diferença. Eu fui subindo, fui fazendo os pontinhos. O arbusto pintei meio assim de qualquer jeito, porque como vai ser camadas e pontinhos, quanto mais formas tiver de bolinha, de camadas, fica ainda mais realista, sabe? Não precisa fazer aquela pintura homogênea. Então, é só ir misturando as cores que no final dá tudo certo. Vou deixar vocês observando aí como é que fica. E depois, por favor, deixe a sua opinião no vídeo. O meu intuito aqui fazendo esses vídeos não é te ensinar regras de como pintar, entende? É mostrar como eu faço e que não existe forma correta, existe a forma que você se sente bem pintando, que você gosta, a maneira que você se sente mais leve, que a mão solta mais. Porque até no Bobbie Goods, né, tem gente que fala, é pra simplesmente pintar de qualquer jeito, não é pra ficar fazendo realismo, enfim. Mas eu sou da opinião que se a pessoa gosta de ficar horas pintando um arbusto, é ali que ela relaxa. Às vezes, o meu jeito de relaxar não é pintar uma página inteira em 15 minutos só com uma pinturinha. O meu jeito de relaxar é realmente ficar, às vezes, 1 hora só fazendo uma grama. Porque pra mim, aquilo naquele momento tá sendo relaxante, tá sendo, sabe, colocar toda a tua atenção naquilo pra ir melhorando, pra ir fazendo camadas e criando sombras e criando texturas. Então, é assim que eu relaxo, sabe? E a pessoa quer botar a regra na forma do outro relaxar. Eu não sei. Eu já sou, assim, de uma opinião bem livre, que cada um pinta do jeito que quer, da forma que quer. Se quer pintar tudo numa cor só, tá ótimo. Se quer pintar de 1 milhão de cores, tá ótimo. Faz o que é melhor pra ti, sabe? A minha opinião é essa. E vocês, pessoal? Me comenta aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês gostam? Vocês gostam de fazer assim mais texturas, mais camadas? Ou pintar em vários dias? Às vezes eu demoro 3 dias pra pintar a mesma página. Porque pra mim é relaxante ficar horas ali, sabe? Analisando o desenho, procurando referências. Pra mim isso não é estressante. Pelo contrário, é bem relaxante. Ai, ai. Mas então aí vocês já estão percebendo como o efeito fica muito parecido, mesmo fazendo de uma forma diferente. E aí eu já passei fiz a sombra do sol, né? A luz do sol com o lápis de cor amarelo. Esse é o da Super Soft da Faber-Castell. Eu gosto muito dele porque ele preenche até mesmo em cima do marcador, sabe? Ele fica bem amarelinho, então eu gostei muito dele. E aí que eu falei, eu vou criando camadas. Olha, eu achei que faltou um pouco mais de sombra, então depois eu voltei com a caneta escura, o verde escuro, né, pra ir fazendo um pouco mais de sombra, pra dar mais realce nos arbustos, dar aquele contraste da luz do sol. Então, pessoal, é muito relativo, sabe? Tu vai sentindo o que falta no teu desenho. Aí eu só reforcei um pouco mais a sombra, onde eu achei que faltou, e fiz aqui um efeito da sombra do cortador de grama, mas eu acho que eu deveria ter feito essa sombra mais pra baixo, né? Porque se o sol tá aí em cima,
a sombra seria mais pra cá. Mas enfim, depois que eu fiz, tá feito, né? Também não dá pra cobrar e se exigir a perfeição. Mas o que vem agora, gente do céu, uma vergonha que só vocês... Bom, vocês vão ver, vocês vão entender. Eu comecei preenchendo essas gramas aí. Eu queria fazer, tipo, uma graminha mais clara em cima. A minha ideia era fazer uma graminha mais clara. Então, eu preenchi tudo com uma base bem clarinha. E depois, não sei o que me deu na cabeça, acho que eu tive um surto psicológico. Resolvi pegar o amarelo e ir fazendo uns negócios na grama. Só que ficou tipo como se fosse uns buracos. Mas até aí tá tudo bem. Eu não tava achando tão ruim. Pensei, depois que for juntando as cores, construindo as camadas, vai ficar tudo certo, né? Porque até então tava aparecendo uns troços em cima da grama. Aí eu peguei um outro tom de verde e resolvi que eu ia tentar arrumar. E aí vocês notem que eu estou mostrando todas as cores que eu tô usando, como se eu soubesse absolutamente o que eu tivesse fazendo. Como se eu soubesse, assim, não, vai dar tudo certo, pessoal, é isso aí, sigam as minhas instruções. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, tá? Só pra deixar bem claro. Mas, enfim, na minha cabeça, tava tudo certo. Então, depois que eu tava preenchendo, eu não achei tão ruim. Só que aí eu resolvi pegar um verde escuro e passar. E ele ficou muito destoante, assim, do resto, porque eu queria dar um destaque pras pedras, né? Aí eu fui passar no resto e, eu achei muito ruim. Achei horrível. Vou mostrar pra vocês como ficou horroroso. Ficou assim, eu achei horrível. Por favor, não reproduzam isso em casa. Não usem essa inspiração. Aí eu peguei o mesmo tom de verde que eu tinha passado ali no começo, por cima, nas primeiras graminhas. Comecei fazendo uns rabiscos, uns pontilhados, alguma coisa pra tentar resolver um negócio. Não deu certo. Aí eu rabisquei por cima de toda a grama com esse verde. Resolvi passar ele em tudo, ó. Passei por tudo. Passei acho que umas 2 vezes ele em cima de tudo pra ver se dava uma resolvida, dava uma amenizada. Mas eu ainda não tava gostando. Eu resolvi pegar um lápis de cor verde, um pouco mais escuro, e fazendo esses risquinhos assim por cima e passando em tudo. E aí eu acho que eu consegui dar uma amenizada naqueles matinhos que eu fiz por baixo que eu não tinha gostado. E aí eu acho que ficou legal. Só que na câmera tá dando reflexo, porque o lápis de cor tem aquela cerinha, né? Ele deixa o papel meio enceradinho. Então tá dando um reflexo, não tá dando pra ver direito a cor que ficou. Mas depois eu viro o papel pra mostrar pra vocês e daí vocês vão conseguir ver bem certinho como que ficou com o lápis de cor. Aí eu peguei uma canetinha acrílica, que ela é bem ruim por sinal, e fui fazendo umas pintinhas daí pra tentar fazer aquele efeito de matinho que eu queria, que não tinha dado certo com o marcador. E eu acho que eu consegui mais ou menos dar o efeito que eu queria com a canetinha acrílica fazendo pintinhas, ó. Aí foi se formando o matinho. Vou tentar mostrar melhor pra vocês. Aí eu usei o amarelo também, o vermelho, e fui fazendo essas bolinhas, essas pintinhas. E foi preenchendo melhor, dando o efeito mais próximo com o que eu tinha imaginado. E aí até que eu gostei, assim. Não amei, mas também não odiei. Não me fez rasgar a folha. Deu mais ou menos certo. Só que aí, como eu falei, tá o reflexo. Depois, mais pra frente, vai sair esse reflexo. Vocês vão conseguir. Parece que tá uma cor meio cagada ali em cima, né? Mas depois, no final, vocês vão conseguir ver melhor como que ficou essa graminha. Aí, nas pedrinhas, a câmera não tava gravando. Achei que tava gravando, mas não tava. Mas eu usei 2 tons de cinza pra fazer as pedrinhas. E aí depois eu dei umas bolinhas, umas salpicadinhas assim do cinza com a caneta acrílica para dar uma reforçada. Aí nas flores eu fiz o mesmo processo anterior, um tom claro e depois o laranja para fazer as pétalas e depois eu vim com o amarelo de novo por cima para dar aquela esfumadinha. Aí eu ergui um pouco a folha para sair o reflexo, ó, para vocês conseguirem ver melhor como que ficou a grama. E até que eu gostei do resultado, só aí no vídeo, né, voltou a ficar meio zoado por conta do reflexo. Mas, pessoalmente, ficou bonito. Aí eu colori os arbustos da mesma forma dos anteriores, só que começando da parte escura, né, para dar mais ênfase na sombra. As flores também o mesmo processo, preenchi com a cor mais clara primeiro,
Depois, com a escura, fiz os risquinhos da pétala. E com a clara, eu esfumei de novo. Aí, ele dá aquele efeito, assim, numa profundidade. E aí, com a caneta acrílica, fiz umas bolinhas para trazer a luz pro desenho, né? Que é deixar, assim, a cor mais viva. A pétala se sobressai mais. E agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Deixa o comentário, deixa o like. Me fala qual a preferência, se vocês preferem o vídeo todo narrado, se vocês preferem um conteúdo mais ASMR, mais lo-fi. Eu também gosto, sabe? Eu gosto de ver diversos tipos de conteúdo, mas eu acho que os que me prendem mais são os vídeos narrados, porque a gente fica, né, ouvindo alguém falar, parece que tem alguém do outro lado, não é só algo muito mecânico, então às vezes eu acho que até eu prefiro o vídeo narrado. Então, já comecei a colorir a roupinha dela com 2 tons de azul, um mais clarinho e um mais escurinho para fazer as bordinhas e os detalhes. Aí eu tentei fazer uma pintura mais simplificada, no caso, sem muita textura, mais a cor mesmo. E eu queria muito fazer, tipo, um all-starzinho preto. Pretinho, porque me lembra muito, assim, a minha adolescência. Nossa, eu usava muito all-star. Eu era muito emo. Vocês já pegaram essa época também? Não sei se quem me assiste é mais novo ou mais velho. Coloca a tua idade no comentário aí pra mim saber. Porque eu tenho 30 anos, né? Mas eu sou uma eterna adolescente. E o emo vai estar dentro de mim pra sempre. Foi uma fase muito boa da minha vida. Então, eu aproveitei pra me inspirar em mim mesma. E fiz essa roupinha aí meio emo, né? Algo que eu super usaria. Uma jardineira e uma blusinha quadriculada. Quadriculada não, né? Listrada. E um all-starzinho preto. Eu achei que deixar só o preto e o branco ali ia ficar meio sem graça. Então, eu peguei um lápis de cor cinza e já comecei a fazer uns detalhezinhos ali nas bordinhas, onde é o branco, pra ele dar mais esse efeito, assim, de profundidade. Falei errado, né? Não era lápis de cor, era uma caneta acrílica cinza e dei umas batidinhas, umas pinceladinhas. Aí, só tô arrumando um pouquinho do preto com a caneta nanquim. E, nossa, fica muito fofinha, amei essa roupinha. Então, agora vamos pintar ela. Eu escolhi uma corzinha meio caramelinho. Então, eu vou começar com uma base mais clarinha. Eu sempre escolho, para começar, para fazer a base, um tom mais claro do tom que eu quero chegar. Eu quero que ela seja mais caramelinho, assim. Mas, então, eu vou começar com uma base mais clara. E depois eu venho com o segundo tom mais escuro para ir escurecendo aos poucos. Sabe, para não correr o risco de tu fazer o cachorrinho muito escuro, depois no final tu acha que ficou muito escuro? Então, eu vou fazendo isso, vou escurecendo aos poucos, ó, vou subindo ali, mesclando os tons, sempre mesclando, gente, o tom escuro com o tom claro. Eu pego o tom claro e faço por cima do escuro, que ele vai dando uma clareadinha. Aí, eu vou fazendo os pontos de sombra e vou subindo em pontinhos e depois misturando com o clarinho, que ele vai mesclando tudo. Nos ursinhos eu também gosto de fazer os pontilhadinhos, porque ele dá bem esse efeito, assim, parece que é do pelinho mesmo, sabe? Uma texturinha. Eu gosto, gente, eu vejo tudo de pontinho. Eu acho que fica muito fofinho. Dá um efeito mesmo como se fosse o pelo fofinho, assim, né? E aí eu vou escurecendo aos poucos, tá vendo? O segredo é ir com calma. E aí eu achei muito fofinha, não ficou muito lindinha? Ai, amei. Já comenta aí se você gostou da roupinha que eu escolhi pra ela. Aí eu resolvi fazer um blushzinho nela com esse tom. Eu achei que ficou muito fofinho, ficou bem sutil. E eu gostei tanto do tom que eu quis misturar um pouquinho no pelinho dela, sabe? Pra quebrar um pouco esse amarelo. Eu achei que ficou um efeito bem legal. Agora chegou uma das partes mais foficas desse desenho, dessa pintura, que é pintar esse gatinho muito bonitinho. Eu achei ele muito fofinho. Eu esqueci de pôr a cor ali das manchinhas, que eu fiz as manchinhas, mas é o Deep Yellow da Touch. Gente, desculpa o meu inglês, péssimo. Eu não me lembro o número agora, mas é o amarelo queimado, sabe? Então, eu fiz essas pintinhas nele, seguindo a inspiração que eu vi. Eu achei que ficou muito bonitinho. Nossa, gente, não tô conseguindo me conter de tanta fofura.
Até minha cachorrinha aqui deu uma resmungada olhando pra ele, de tão bonitinho, tá? Um gato. Aqui só dei uma reforçadinha com laranja, um laranjinha, pra dar um tchan, né? Deixar mais viva a corzinha dele. Nossa, eu amei. Aqui eu tava meio que na dúvida que cor pintar, mas eu resolvi fazer tudo meio em azulzinho, vermelho, amarelo, todos nos mesmos tons, para combinar, né, não ficar muita junção de cores, e também para quem não tem tantas colorações, né, de caneta, conseguir reproduzir. Então, quem não tem um kit muito cheio de tons, com muitas variedades, vai conseguir fazer tranquilo, porque acho que em todos os kits, né, tem verde, amarelo, vermelho e azul. Então, vai ficar bem fácil para você reproduzir aí. Eu também não tenho muitas cores, tá, pessoal? Eu tenho só um kit de 60 cores por enquanto, mas pretendo aumentar em breve. Mas, por enquanto, tenho só 60 cores e alguns lápis de cor. Então, todos os vídeos que estão até agora no meu canal são com esse kit. Aqui tentei fazer um efeito dourado, então eu usei 3 tons de amarelo. Esse, no caso, é o amarelo médio. E aí, depois eu coloquei um pouco mais escuro e depois um mais escuro ainda para escurecendo. Eu não tenho certeza se a câmera gravou tudo, eu acho que não, daqui a pouco ele vai cortar ali. Aí, ó. Falei que não tinha gravado, mas enfim, foram 3 tons de amarelo que eu usei. Eu não me lembro os números e infelizmente eu não gravei. Mas você testa aí antes as combinações se vai dar certo, que eu tenho certeza que se tu tiver 3 tons, vai dar certo sim. Ou com 2 tons também tu consegue fazer. A câmera, nessa hora, começou a parar de gravar sozinha, então várias partes eu não consegui captar, mas se depois, se vocês quiserem, eu gravo daí um tutorial só ensinando a fazer esse efeito de douradinho, tá? Aqui sobre as folhas também não tem segredo, eu usei 2 tons de verde, um mais claro, então eu fiz toda a base com verde mais claro, e depois eu vim fazendo alguns contornos para dar profundidade com um tom de um verdinho mais escuro. Então, para fazer essas sombras, eu meio que me baseei em vozes da minha cabeça. Onde eu achei, assim, que era para estar mais no fundinho, ter mais profundidade, eu deixei mais escuro. E as partes das folhas que estão mais para cima, eu deixei mais clarinho. Fui puxando a sombra também, fazendo risquinhos. Como se fossem uns risquinhos para dar aquela impressão da plantinha mesmo, sabe? E acho que deu, sim, um resultado super legal. Eu gostei. O que vocês acharam? Se vocês ouvirem, provavelmente estão ouvindo algum chorinho, algum resmunguinho aí no fundo do áudio, é minha cachorrinha, tá? Que ela tá aqui do lado, não quer sair por nada e ela tá meio dengocinha. Então, se eu ouvir um chorinho, é da minha bebezinha. Então, vamos lá. Pintei de vermelho aqui pra combinar com o restante das cores, porque eu não queria fugir muito dos tons que eu já tinha usado. E depois eu cometi um erro na roupinha dela, porque eu pintei as mangas da roupinha dela de amarelo. Depois vocês vão ver. E eu não gostei. Eu odiei. Mas calma, né? Uma coisa de cada vez. Calma aí na narração. Eu escolhi o azul pra pintar o chapeuzinho. Chapeuzinho não, né? O lenço dela. Pra pintar o lencinho dela, pra continuar nas mesmas cores, na mesma paleta. Eu comecei com esse azul, esse outro azul mais escuro, mas eu não curti muito, tá? Achei que ia ficar muito escuro, né, do lado do vermelho, então eu peguei esse tomzinho mais claro e resolvi ir mesclando os dois. Então, vocês vão perceber que quando a gente passa o claro por cima do escuro, ele dá uma boa mesclada, assim, ele une uma cor com a outra, sabe? Faz um degradê bem bonito. Então, eu sempre começo com o claro, depois passo o tom escuro e depois volto com o claro para esfumar o escuro. Aí dá esse efeitinho, esse degradê, eu acho que fica bem bonito. Agora vem a parte que eu falei pra vocês, que eu pintei a blusa dela de amarelo e odiei. Eu não sei se é porque eu fiz ela daí num tom muito escuro, eu achei que eu escureci, eu dei uma cagada ali, depois tentei consertar. Ali eu fui repassar e eu achei que ficou muito escuro, daí fui fazendo bolinhas, fui mesclando as cores, como eu já ensinei pra vocês. Mas mesmo assim eu não tava gostando muito do resultado. Na real, o problema é que eu fui fazendo essas pintinhas e aí eu acho que eu exagerei. E não gostei, quis passar de novo outra cor por cima pra dar uma amenizada e eu achei que o rosto dela ficou muito escuro. Só que aí ao invés de eu esperar secar pra ver como ia ficar, eu já fui tacando cor em cima, já fui passando.
Eu já tava meio, né, tediosa. Fui passar um blush, não deu certo, porque a tinta ainda tava molhada, então ela expande. A caneta à base de álcool, ela expande a tinta. Aí se a tinta da camada de baixo estiver fresca ainda, ela vai expandir, que foi o caso que aconteceu nas bochechas. Ó, pode ver que ao redor ficou aquelas marquinhas mais escuras, porque a tinta expandiu. E aí deu uma cagada, mas no final eu consegui dar uma consertadinha nela. O que eu não gostei mesmo foi desse tom de amarelo que eu coloquei na blusa. Eu achei que ficou muito nada a ver. Aí eu só dei uma ignorada pra ver se o ranço passava e fui pintar outra coisa. Pensei, se eu não acostumar com esse amarelão aí, daqui a pouco eu volto e taco preto nele. Aí eu fui pintar o cortador de grama, né? Eu fiz um efeito que eu vi também no Pinterest, tentei reproduzir parecido, que é como se ele tivesse uma sombra nessa parte ali do cortador de grama. Praticamente tudo que eu pinto eu vou usar 3 tons. Um tom base mais clarinho, um médio e um mais escuro. E às vezes 2 tons, que aí eu uso claro como se fosse o médio também, repassando ele mais vezes no mesmo lugar. Mas é praticamente isso. Aí que eu tava bem em dúvida sobre qual cor que eu ia pintar, se ia ser vermelho ou azul. Mas aí eu escolhi o azul e no final até que eu gostei do resultado. Então fui fazendo essa mesma técnica dos 3 tons. Primeiro um tom base, aí eu usei o médio, a mesma cor, como eu falei pra vocês. Usei o mesmo tom da base como tom médio, só repassando mais vezes no mesmo lugar. Ele vira um tom médio. E aí depois eu peguei um mais escurinho pra fazer os detalhes onde eu quero mais profundidade. E aí vim com o clarinho depois esfumando. E é só isso, não é muito difícil, assim, é só a gente não ter medo, sabe? Perder o medo e ir testando como que funciona as cores, como que fica. Às vezes estraga, às vezes dá uma cagada, como eu fiz ali em cima, que eu falei que eu não gostei da grama, e daí fui tentando arrumar. Às vezes eu não gosto do tom que eu escolhi, como o tom da blusa, e aí depois eu vou tentando arrumar. É só não ter medo e não desistir no processo, porque muitas vezes tu pinta uma cor que tu não gostou, por exemplo, eu poderia ter desistido na hora da grama, que eu odiei a grama. Poderia ter desistido, pensar, não quero mais pintar esse desenho, deixa pra lá. Ou que nem nessa hora aí que eu fui repassar um preto em cima do amarelo e, meu Deus do céu, começou a ficar tipo um verde, cor de cocô. Eu pensei, vou estragar o desenho agora que tá na reta final, vou estragar tudo. Mas, né, eu fui tentando arrumar, repassei mais vezes até ele ficar bem pretinho, esperei secar e fui arrumando. Então, não tem muito, tem que ter paciência pra ir, sabe? Porque, a não ser que tu tenha muita prática e muita experiência, tu já sabe exatamente qual... Tu olha pro desenho, já sabe qual cor tu vai fazer, qual efeito tu vai fazer. Mas pra gente que tá começando a colorir Bobbie Goods, assim, não tem muita... Eu sempre coloria, né? Mas eu coloria outras coisas. Eu não tenho essa prática com os marcadores, eu tenho mais prática com lápis de cor mesmo, com tinta. E os marcadores, eu acho eles bem difíceis pra pintar, assim, pra fazer efeito, sabe? Ele é gostoso de pintar porque ele preenche mais rápido as áreas, né? Mas ele não é uma ferramenta, assim, muito fácil pra quem não tem experiência nenhuma em pintura. Pra quem já tem experiência é um pouquinho difícil, então imagina pra quem não tem experiência. E aí eu fui confiando no processo, passei uma caneta acrílica ali no preto, tive que esperar secar, dei uma abanadinha e já pulei pra parte de colorir esse gatinho fofura. Aí fiz mais ou menos os mesmos risquinhos que eu fiz no outro gatinho, mas com outras cores. E aí eu queria reproduzir, tentar fazer um chão de madeira, mas eu já tava meio blé, sabe? E não gostei muito da cor do gato também, aí passei uma corzinha pra dar uma clareada nele. Uma canetinha acrílica que salva na hora que a gente quer dar uma clareadinha. E pintei o chão num amarelinho, assim, eu não sei se eu gostei muito. Aí depois repassei um outro tom mais escurinho pra dar um destaque. Mas como eles estão por trás do vidro e a porta eu vou pintar de azul, pintei de azul, então eu quis repassar o azul em tudo, pra dar aquele efeito de vidro mesmo. Aí, pra reforçar essa ideia de vidro, eu vim com o corretivo, a caneta corretiva, e fiz uns risquinhos ali, dei uma amenizada com o dedinho, pra não ficar tão marcado, pra dar o efeito de vidro. Aí, pessoal, me desculpem, mas a câmera parou de gravar, e eu achei que tava gravando e continuei pintando normal, então eu fui me tocar só no final,
Aí agora eu voltei aqui para ensinar vocês como que eu fiz esse efeito da luz do sol. É simplesmente o lápis de cor amarelo por cima de onde a gente já pintou, porque não tem problema, o lápis pega em cima do marcador igual. Então eu fiz alguns risquinhos e fui passando bem de leve assim, como se tivesse vindo os raios do sol. E aí tu vai passando e vai sentindo se precisa apertar mais, se precisa menos. O segredo do lápis de cor é você fazer com a mão leve, porque aí não tem erro, você vai escurecendo aos poucos. E esse é o resultado do nosso desenho hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos, até a próxima!